Oi, gente! E aí, tudo bem? Quinta-feira à noite, nós estamos aqui batalhando com o Instagram, né? Eu vou chamar aqui a Daisy. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Oi, oi! A nossa live para destralhar. Quem é que não tem coisa guardada em casa, né? Quem é que não tem, não acaba tendo coisas acumuladas, coisas que pega de um lugar, coloca no outro e acaba nunca conseguindo dar fim. O que será que tem aí, né? Vamos lá, tô chamando a minha convidada especial de hoje. A Daisy é personal organizer, né? Depois ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, que é muito legal. Vamos ver. A minha internet aqui tá com bastante instabilidade. Hoje teve muita queda de luz aqui na minha cidade, então se eu desaparecer, não se preocupem, que eu logo deverei voltar, né? A gente já combinou de antemão, eu e a Daisy, que se acontecer alguma coisa e alguém não conseguir voltar, a gente remarca, tá? Que isso acontece. A Daisy também estava com um pouquinho de problema, a gente estava treinando antes o posicionamento, né? E aí ela não estava conseguindo entrar, depois acabou que o meu celular também estava dando problema de eco. Mas agora tá tudo sob controle. Até foi por isso que a gente atrasou um pouquinho, a gente pede desculpas, né? Mas são problemas técnicos que acontecem, tá bem? Quem tá aí comigo, vai me dando um sinalzinho, me manda um coração, me manda se tá tudo bem, se tá me ouvindo bem, se a imagem está legal, que a gente continua aqui o contato com a Daisy. Ela tá aí, vamos ver, vamos aceitar que ela tá chegando. Vamos ver. Cadê a nossa convidada? Vamos ver. Vamos chamá-la de novo. Aí, vamos ver, logo vai chegando. E até que a gente comece, se tu tá aí, envia essa live para alguém aí no aviãozinho, né? Alguém que tem bastante coisas aí, que tem dificuldade de desapegar, para vir aqui com a gente nesse bate-papo legal hoje, para poder entender por que isso acontece, né? Por que será que a gente acaba guardando as coisas? O que será que tem aí? Né? E a Daisy vai trazer algumas dicas bem legais de como é que a gente pode fazer isso no dia a dia, né? Questões práticas da profissão dela, que vão nos ajudar e dar início para essas organizações. Oi, 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 a Rosane tá aí, a Nelce também, a Michele, o Vladimir, tem muita gente aí com a gente, a Ivete, a Marinesa, a Márcia, a Fê, tem muita gente aí, que legal, a Natália, a Mana, o Gabi, quem mais? A Denise, muita gente, que legal. Legal, gente, vamos ver aqui. Cadê, 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 cadê? Daisy, Daisy, tu me apareça aqui, vou te convidar de novo. Gente, isso acontece, tá? São os imprevistos que acabam acontecendo e aí a gente tem que ir dando conta, né? Olha aí a Paty, o Dirley, a Clarice, a Ivete, muito bem. Gente, me conta aí, na casa de vocês tem coisas guardadas que vocês acabam tirando do lugar, botando ele de novo, tira de um lado, bota para o outro? Tem isso aí na casa de vocês ou isso não acontece? Hum? Vocês têm facilidade de organização, de fazer essas faxinas, de colocar algumas coisas para fora e deixar que outras possam tomar lugar? Hein? Me contem aí. Vamos ver. Eu vou chamar a Daisy de novo, que tá caindo aqui a conexão dela. Ela entra, ela vai para entrar e acaba caindo. Então eu tô chamando ela de novo, tá? Enquanto isso, vocês vão me contando aí se acontece isso na casa de vocês. Como é que vocês lidam com isso do destralhamento, né? Uma coisa que apareceu nas nossas caixinhas de pergunta, tá? Vamos conversando até que isso, a Daisy vai ajustar, não tem problema, tá, Daisy? Quando tiver ok, tu me chama de novo. Então, pra gente ir adiantando as coisas, tá? Ó, Adriele, Arlete, mais gente chegando. Sejam muito bem-vindas nessa noite.
acontece, né? Na nossa caixinha de perguntas veio bastante coisa no sentido de, ai, eu tenho medo de jogar fora e depois me sentir culpada. Depois querer de novo e não ter mais. Ou aí, querer achar que tinha, mas joguei fora. E depois eu fico querendo, ai, mas eu gostava daquilo, agora eu não tenho mais, o que que eu faço, né? Ou o receio de colocar fora, né? De fazer, então, uma faxina, algo assim, e depois precisar e não ter mais. Né? Então a Daisy vai nos ajudar no sentido de que tipo de avaliação a gente precisa fazer em relação àqueles objetos ali, né? Se eles nos servem mesmo, se eles estão ali trancando o canto. E eu vou trazer para vocês a questão da psicologia mesmo, o que tem por trás disso, né? Coisas que são do nosso cotidiano que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas as clarezas que a gente vai trazendo aqui com as lives, com os conteúdos, é a psicoeducação que a gente chama, né? É aquilo que é do científico, do embasamento teórico, mas que pode estar ajudando aí na vida de cada um de vocês, né? Não só lá dentro do setting terapêutico, dentro do processo de psicoterapia, mas as palestras, as lives, todos os conteúdos que a gente traz aqui no perfil, eles são de educação mesmo, psicoeducação. É como vocês podem usar no dia a dia aquele conhecimento ali para estar melhorando ainda mais a qualidade de vida, para estar lidando com coisas que, se a gente não lidar claramente, a gente não consegue, né? Não tem essa clareza, não tem esse conhecimento, não tem como. Então, nós profissionais que estudamos, batalhamos em busca desses conhecimentos, podemos trazer de forma mais clara e acessível para que vocês possam usar. Olha só, agora a Daisy disse que vai, tá, vamos ver. Vamos chamar ela de novo aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando essa live para quem vocês acham que vai ser interessante, que também precisa lidar com aquilo que tem guardado. Vamos ver, enviei o convite agora para Daisy. Vamos ver se ela consegue nos aceitar agora. Essas coisas acontecem, né? São os imprevistos e os perrengues que a gente vai dando conta na tecnologia, né? Oi, Nath! A Nath também está chegando aqui. Tem mais gente entrando. Daisy, estou mandando convite de novo. Aceita aí. Olha só, a Flávia, nossa amiga em comum. O João, a Serly, muita gente aqui. Que legal, que bacana. Olha só, o mundo das lives hoje em dia ele é muito concorrido, né? Eu, inclusive, estava olhando no meu feed ali, né? Nos stories. Nossa, tinha quanta gente online também fazendo live nesse mesmo horário. Então, ser escolhida por vocês realmente, né, é de grande honra e a gente precisa honrar isso. Olha, Daisy, para mim aqui aparece que tu não tá conseguindo entrar de novo. A gente vai tentar mais um pouquinho, pessoal. E qualquer coisa, se seguir não dando certo, a gente remarca, né? Para também não ficar ali usando o tempo de vocês, né? Não tem problema, tá? Olha só, o que vocês têm de dúvida? Quais são as outras dúvidas que vocês têm? Né? A gente já recebeu algumas coisas na caixinha. Uma pergunta também que nos veio foi por onde começar, né? Às vezes a gente tem tanta coisa e a gente não sabe nem por onde começar. Então, algo que eu já posso ir adiantando para vocês é a importância de, por vezes, ir separando, né? Por setores, por pequenas etapas. Quando é algo muito grande, a gente vai deixando, né? A gente vai procrastinando. Isso a gente também falou na live de procrastinação que a gente fez há um tempo atrás, que era sobre isso, né? Sobre a gente poder dividir em pequenas tarefas, né? Já que a gente está falando de organização, de questão de objetos e tudo mais, né? A Daisy com as organizações ali do trabalho dela, a questão vem bastante nesse sentido de poder dividir uma grande tarefa em pequenas partes e aí então ir podendo fazer pouco a pouco, né, para ter isso mais completo. Se você for esperar um dia inteiro para poder tirar o dia da faxina, às vezes ele não chega. Então a gente pode aproveitar os pequenos espaços de tempo e fazendo aquilo que for possível e não fica tanta coisa para poder dar conta, né? Olha só, quanta gente aí. Daisy solicitou, vamos aceitá-la de novo. Nossa tentativa. Aceitei, Daisy. Vamos ver. Hum. Eu não tô conseguindo te aceitar.
Olha que estranho. Agora deu certo, finalmente. Deu? Agora deu. Oi, seja bem-vinda. Estávamos à sua espera, não estava fácil esse nosso perrengue, né? Não, vou fazer só o ajuste aqui. Tudo bem, não tem Aí, problema. gente, Olha boa aí a Paty. noite. Seja Tava bem-vinda. acompanhando aqui a sua fala e obrigada. Enquanto eu tava tentando organizar, arrumar aqui, não sei o que tá dando no meu Instagram. Tava querendo um descanso, eu acho, nessa quinta-feira. Eu acho. Então, Deise, eu acho E, que para a gente gente, começar, se apresenta aí pra gente, né? Se apresenta, conta quem tu é, fala um pouquinho do teu trabalho, depois eu me apresento também para que os teus seguidores possam me conhecer. E aí, depois a gente já dá início aí para os nossos conteúdos da noite. participação. Então tá, gente, eu sou formada em engenharia de produção, mas depois da maternidade eu acabei assim perdendo o gosto na coisa ali e descobri que a organização para mim brilhou mais o olho no sentido de que me fazia vibrar, sabe? E aí eu comecei a estudar bastante sobre organização e senti que esse era o meu propósito, que é levar a organização para as pessoas terem mais tranquilidade no lar, ter mais leveza no lar, porque eu senti muita dificuldade durante a maternidade, assim, de Ah, conseguir conciliar, porque eu imaginava que eu tinha que fazer tudo, né? Mesmo eu sendo uma pessoa já arrumada, organizada em certos ambientes na minha casa, eu senti. Então, tá. hoje, assim, com todas as técnicas que eu aprendi e estudei, eu me qualifiquei para poder levar a organização para casa de todo mundo, sabe? E aqui no Instagram é um meio que eu vejo assim uma oportunidade de levar para as pessoas para que todo mundo possa conhecer um pouquinho, pelo menos, né? Então é isso, a Certo. organização é o que me faz feliz, é o que me faz sorrir, é o que me motiva assim para mostrar para as pessoas que isso é possível, sabe? Que isso é bom e que a gente pode começar aos pouquinhos e que funciona, que vai, que dá certo. Isso. Que Que é para todo legal, mundo, Deise. sabe? Que chega muito. Não quero mais ouvir aquela coisa de eu sou muito bagunceira. Eu não Ah, consigo, não isso não é posso ser para mim. organizada. Pode sim. Não tem essa E contigo. todo mundo pode. Não tem, todo mundo pode. A gente acha Legal. um jeito que cabe para cada um, sabe? É Uhum. isso aí. Legal, que bom. Então, para quem não me Gente, conhece, eu até sou. assim, Fala que que é eu na ia. área. Pode falar. Não quero pedir desculpa aqui pelo entrevista, mas não sei, realmente não sei exatamente o que aconteceu. Eu só cruzei os dedos na última vez e deu certo. Agora vai. Deu certo. Agora vai. Isso Legal, aí. né? Isso. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Bandeira, sou psicóloga, né? Eu e a Deise, nós temos uma história antiga, né? Nós fomos colegas de magistério no nosso ensino Isso aí. médio e depois, por tempos, a vida acabou, né, nos distanciando e aí as profissões acabaram nos trazendo para perto de novo, né? Onde essas duas áreas, tanto da psicologia quanto dessa questão, né, de personal organizer, mesmo que ajuda ali na questão da organização, se cruzou, né? Sim, Que tem assuntos que estão muito ligados, inclusive este é um deles. Então, eu trabalho com sim, atendimento exatamente. clínico, trabalho com atendimento online também, e aqui nas redes sociais eu acabo fazendo um trabalho de psicoeducação, como eu já vinha falando aí para quem já estava comigo, né? Que a gente traz os conhecimentos da psicologia de uma forma mais acessível para as pessoas, para que elas possam usar isso no seu dia a dia e tornar uma vida com mais qualidade, com mais leveza, né? Entendendo algumas coisas que acontecem na mente humana e que acabam refletindo no nosso dia a dia. E aí, quando a gente vem para essa Exatamente. história, né, Daisy, conta um pouquinho para nós, assim, ó, o que te motivou que a gente pudesse falar desse assunto? Qual é a tua história com a questão de juntar coisas e a dificuldade de desapegar? Sim, gente, eu fui percebendo, assim, conforme eu fui entrando na casa de alguns clientes, eu percebi que, para mim, é simples a questão de organizar as coisas, sabe? Arrumar um Uhum. lugar para as coisas que elas tenham uso, que as pessoas possam ver, possam sentir que a casa funciona, que a casa, o ambiente trabalha para elas, né? Porque hoje a nossa ideia de ter uma casa leve é uma casa que nos deixe relaxar. E eu percebi que tinha muita gente que tem coisas e coisas e coisas, e às vezes assim me dizia, ah, mas eu não uso isso, só que eu não consigo me desapegar porque tem história e eu não sei o que fazer. Como é que eu vou lembrar dessa história? E para aquela pessoa, aquele objeto, aquela peça, tem um sentimento, tem uma história ali, e ela não consegue se desprender.
do material para ficar só na lembrança, assim, parece que é uma coisa que acontece de uma forma mais difícil, né, de ficar só na memória. E isso eu senti, assim, que não é pouca gente, sabe? A maioria tem esse sentimento por alguma coisa, por algum objeto, e é algo tão importante, e assim, eu como personal organizer, eu vou respeitar, se a pessoa já não quer desapegar, ela não desapega. Perfeito. Vou fazer o possível para adequar a organização dela conforme as necessidades, o que ela está me mostrando ali. Eu vou mostrar os benefícios do desapego, vou dizer para ela que o desapego ele vai deixar a tua casa mais leve, livre, e tu vai conseguir ver tudo que tu tem, ao invés de ter muitas coisas que vão confundir, às vezes, até a própria forma de tu usar. Porque o que acontece? Quando a gente organiza e a gente não desapega, não destralha, não faz o detox, assim, aquele 100%, com o tempo, a bagunça volta a dar sinais. E aí acontece. E infelizmente, gente, acontece, e eu tenho que ser de verdade falar isso para vocês. Mesmo que tenha algumas tralhas, assim, tralha a gente não consegue organizar, né? A gente não organiza a tralha, a gente tem que lidar com ela, até porque, assim, tudo reflete aqui, né? Tudo reflete no nosso pensamento, na forma como a gente se comporta. Então, eu percebi isso nos clientes que tem essa questão difícil, assim, de desapegar. E isso. E como lidar? Como a gente vai melhorar isso aí? E outra, né, Nai? Até quando a gente estava conversando, eu comentei sobre a minha identidade, eu como pessoa. Hoje, em função do meu trabalho, de eu estudar tanto essa questão da organização, eu entendi o desapego de uma forma tão grandiosa para mim que transcendeu, assim, sabe? É algo que o meu ambiente reflete e eu consegui desapegar de sentimentos, de passado, porque eu era uma pessoa muito ligada a algumas coisas de passado, assim, e parece que aquilo me travava para várias realizações minhas. Tanto que eu era uma pessoa muito perfeccionista, eu não começava nada se não estava perfeito. Então hoje eu desapeguei, eu consegui entender, e isso foi por questões assim, gente, o processo não acontece do dia para noite. Para mim foi assim, um ano e meio, por aí, para eu chegar no meu momento que eu tô hoje. E eu sei que eu ainda posso melhorar mais, sabe? Então, assim, me ajudou um monte a descobrir quem eu sou e o meu propósito e o eu estar aqui, e o meu porquê de estar aqui. Então, assim, é devagar o processo, mas a gente entende que tem que ter mais conhecimento sobre isso, né, Nai? Por isso que a gente tá fazendo essa live para que todo mundo consiga entender um pouquinho, pelo menos, porque é difícil, né? A gente sabe que as emoções, elas são grandiosas e a gente tem que entender e levar cada pessoa tem um tempo para lidar com cada emoção, né? Isso aí, né? E eu acho que isso é muito bacana, né, Deise? Quando tu consegue no teu trabalho respeitar isso que é do teu cliente, né? Que é o tempo dele, que é o desejo dele daqui a pouco mexer naquilo ali ou não. No entanto, advertir para que, bom, vai ter coisas daqui a pouco que se ele não mexer, ele vai te contratar, ele vai investir no teu trabalho, tu também vai investir, vai dar o teu melhor ali, mas não vai ter aquele retorno que ele espera, porque tem coisas que demandam mexer em toda uma estrutura no ambiente. E o que é importante a gente pensar? A organização do ambiente, ela reflete muito a nossa mente e vice-versa. Né? Então, assim, um ambiente que está mais carregado, ele também tem a ver com uma mente mais carregada. No momento que você consegue ir desapegando, você vai se libertando naquele espaço ali também, né? Isso vai fluindo melhor, porque a gente precisa ter noção de que o apego, ele é algo da nossa constituição humana. Né? Ele faz parte da nossa Constituição. Quando a gente é bebezinho, que está crescendo, vem ao mundo, a gente precisa desse apego com as pessoas que estão ali nos cuidando, que vão nos ensinar a vida, enfim, né? Que vão suprir as nossas necessidades, a gente precisa se apegar a isso. Mas com o tempo, um apego saudável, ele vai sendo desnecessário, digamos assim, não tem um excesso de apego. Você vai se apegar de uma forma natural e equilibrada. Quando há um apego muito grande, a gente entra numa dependência emocional. E essa dependência emocional, ela pode ser em relação a objetos, pessoas, situações, né? Quantas pessoas que às vezes são completamente dependentes do emprego, do trabalho, né? Ou do parceiro, de alguma família. Não acontece só em relação aos objetos. Aqui a gente trata dos objetos porque é o que a gente tem em comum.
Mas muitas vezes aqui na minha fala, vocês vão ver que eu vou remeter sim a pessoas, situações, enfim, porque isso tudo está interligado, né? Vamos pensar assim, sei lá, alguém que se formou na faculdade e guarda tudo lá da faculdade. Guarda os livros, guarda os cadernos, guarda tudo. Nem usa mais, porque já não precisa. Teve aquele conhecimento, mas está tudo lá. Um pai que guarda lá os equipamentos de camping. Mas já faz anos que ele já não usa mais, ele virou pai, e aí foi mudando e ele não usa mais. Mas tá lá, tá guardado. Uma senhora que já se aposentou, mas que guarda tudo que ela tinha do trabalho. Os livros, as anotações, tudo. Tudo que era do trabalho continua ali. Que mais que a gente pode pensar? As louças da bisavó, da tataravó, que já estão lá fincadas, né? Gente, vocês que estão aqui com a gente, me mandem aí nos comentários. Por que é que vocês acham que essas pessoas têm tudo isso guardado? Por que é que vocês acham que a gente guarda uma coisa que já está quebrada, que não serve mais, mas a gente tem a necessidade de guardar ali? Por que vocês acham que a gente deixa isso guardado? Respondam aí nos comentários, vamos ver. Chegar mais perto aqui. Quero ver. Por que será que a gente guarda essas coisas? Não tá muito escuro aqui, vamos ver. Não, tá bem bom, tá bem tranquilo. Ah, né? Tá sim. Tá desligando aqui a coisa. Quem se arrisca? Por que a gente guarda tanta coisa? Por que a gente tem coisa quebrada guardada? Por que a gente tem coisa lá de tempos atrás guardado? Porque, sei lá, para recordação. Recomendação? Que mais? Vamos ver. Por que mais? Não, e às vezes assim, acontece que aquela sensação de vou me desfazer de algo e aí amanhã eu vou precisar. É aquela sensação, parece que acaba batendo. Só que aí quando tu chega nessa parte, eu normalmente penso assim, né? E falo para algumas pessoas também, pensa que se passaram anos, às vezes, 5, 6 anos que tu nem mexe em algo, e a gente tá falando de um tempo bem grande, e aí tu acredita que naquele momento que tu pensou em desapegar, tu vai usar? Pensa no decorrer aí da tua história, o quanto aquilo foi usado ou teve a utilidade, né? Então, às vezes, assim, quando a gente começa a pensar nessa coisa mais óbvia, né? Que para algumas pessoas não é, e por isso que a gente fala e fala sobre isso, e a gente começa a entender um pouquinho mais os pontos, assim, sabe? E perceber que algumas coisas não têm aquela importância toda que a gente carrega ou que a gente dá, né? O que o pessoal tá falando ali, Nai? Legal, ó. Recordações, lembrança, recordação. Porque a gente acha que um dia vai usar e que vai precisar, né, Ivete? Bem isso, ó. Olha só o que a Nelson diz aqui, ó. Não sou apegada às coisas, aos objetos. Me aposentei e não guardei nada dos materiais de escola. É verdade, a Nelson é bem desapegada. E não é à toa que a casa dela é super organizada, né? Porque tem isso. Olha aí, ó. Cada coisa tem o seu lugar e volta para o seu lugar. Uma coisa que tu sempre fala, né? Nos teus materiais. Sim, que é o hábito, né? A gente pode organizar uma casa inteira, mas se as pessoas não tiverem vontade de iniciar um hábito, esse pequenino, assim, de pelo menos devolver a coisa para o lugar, é muito difícil manter a organização. Porque é uma briga, sabe? É uma briga com as coisas não vão sozinhas para os lugares, né? A gente tem que fazer esse pequeno esforço de botar. E aí, quando tu... Mas não tem vida própria. É um esforço que é pequeno. Depois, com o passar do tempo que tu vai olhar assim, mas o esforço realmente é muito pequeno. Porque aquilo vira um hábito e tu vai fazer automaticamente, sabe? Devolver as coisas. Só que a tentação de deixar em outro lugar, ela existe e ela é grande, gente. E assim, ó, eu não falo. Quantas vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui na minha casa e eu pego algum objeto e eu tô indo pro lugar para guardar ele, mas eu vi alguma outra coisa no caminho. Eu olho, não, foca, termina o que tu tá fazendo e volta. Às vezes a gente acaba perdendo foco, pensando em muitas coisas, ou colocando muitas coisas na rotina. E isso acaba deixando a gente travado, né? Nessa questão de desapegar, ou de entender o que fica, o que não fica. E essas coisas
são complicadas, a gente sabe que é complicado, mas tem jeito, sabe? Tem jeito, basta cada um querer também um pouquinho, né, Nai? E eu acho que isso assim, né? Quando a gente tem a clareza, quando a gente tem a clareza de por que, que as coisas acontecem, a gente entende o processo e entende maneiras mais assertivas de lidar com isso, o negócio flui, Uhum. né? Então, olha só, quando eu perguntei por que, que a gente acha, né, que guarda tanta coisa em casa, às vezes coisa quebrada, mas tá lá. Uhum. Lembrança, recordação, porque acha que vai precisar. Gente, a gente guarda coisas porque pelo valor simbólico que aquilo representa na vida da gente. Porque cada coisa não é uma coisa só, porque ela carrega um valor. Às vezes, sei lá, um prato para uma pessoa, meu, é só um prato. Mas para outro não. Então, esse exemplo que eu dei, tá? Dos livros da faculdade, das coisas da senhora lá que se aposentou, mas que guarda as coisas. Lá do pai que guarda as ferramentas de camping. Esses objetos, eles representam algo ali. Eles representam Uhum. uma vida. Eles representam momentos que a pessoa viveu e que isso carrega um afeto muito grande, uma emoção, Exatamente. carrega sentimento. E muito provavelmente a dificuldade de se desfazer daquilo é porque remete a algo que era muito bom ou que ocupava um lugar ali importante e acabou. Mas a pessoa não Uhum. queria que tivesse acabado. Então ela deixa aquilo ali guardado porque representa algo para ela. É uma lembrança, Exatamente. é uma recordação, é uma coisa que um dia ela precisou, foi muito boa, e agora ela já não precisa mais, mas vai que ela precise. Daqui a pouco foi tão É difícil algo ela conseguir que aquilo. E é algo que fisicamente a gente percebe que não vai ter mais, como a Isso. lembrança de um prato de um familiar que não está mais com a gente hoje. O que acontecia? Aquele prato era o prato que sempre ia para a mesa nos almoços de domingo. Isso. Então, aquilo, o que, que era? Aquilo não é só o prato que servia o alimento e tal na mesa. Não, mas era a reunião da família, era aquela pessoa. Então, assim, tem sempre, é exatamente isso. O objeto, para mim, o objeto é só o objeto, porque eu não conheço a história. Mas para aquela pessoa que conhece a história, aquilo ali é muito mais, né? Então, é por isso que eu falo assim, ó, eu dou as dicas sempre pro pessoal, ter um olhar diferente quando tem desejo, né, do desapego. Mas não dá para forçar ninguém a fazer algo que a pessoa não vai gostar, aquilo vai incomodar ela, vai Isso. deixar ela num estresse não, e aí o resto não se aprende nada, sabe? Então Não. já se bloqueia Bloqueia. todo o restante que vem depois com o estresse que gera, né? Isso. Porque o que, que acontece aí, né? A gente precisa entender que isso acontece muito por. É bem isso que tu falaste, entende? É um objeto que entra no lugar de uma necessidade própria. Então, o objeto toma aquele lugar. Aí a sensação que se tem é que se eu me desfazer deste objeto, ficarei no vazio. Exato. Então, quando a Uhum. gente vai criando quando a gente tem essa clareza, né? E aí vem o segredo da coisa, a cereja do bolo, tá? Que vai vir no meio da live, não vai vir só no final, vai vir no meio da live. O segredo é o quê? É nomear isso. É entender qual é o sentimento que está ligado com esse objeto, né? Com essas tantas coisas que tu guarda em casa de muito tempo. O que é que tem ali? Se acolhe, se questiona, pensa, o que que esse, sei lá, eu vou pegar o meu outro celular aqui, digamos que ele seja bem velho, tá? E eu não use mais. O que que ele representa? O que que aquela roupa representa? O que que aquele pedaço de não sei o que representa ali? Aí, muito provavelmente, se tu fizer esse exercício, tu vai se dar conta que ele representou muita coisa em algum momento da tua vida. E aí a gente vem para uma outra parte que é o quê? A nossa vida é feita de ciclos que Exato. iniciam, tem lá, né, o seu meio e um fim. Se você não usa mais, é porque hoje isso já não te representa mais, isso já não te serve. O que, que acontece com a roupa? Às vezes não é assim? A roupa tá lá, ela ainda te cabe, mas ela não te serve mais. Já não sei, já não, né, e daí vai ficando lá. E vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. Mas, é aquela roupa que de repente você usou num lugar legal, ou que te lembra não sei quem, ou que não sei o que lá. E aí quando você se permite pensar sobre isso, tu vai preenchendo aquele lugar de significado, tu vai preenchendo aquele lugar de sentido, tu vai dando nome para aquilo ali.
E aquele objeto deixa de ter um peso tão grande ali na representação dele. E você deixa de necessitar da materialização daquilo. E consegue, então, dentro do seu tempo, vai ter coisas que de fato tu não vai querer se desfazer. Tu vai guardar. Mas aí a Daisy vai vir com as dicas dela de como fazer. Mas entende? E vai, começa selecionando, né? De tudo aquilo ali. O que aquilo ali representa, né? As pessoas mais de idade, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito maior de se desfazer das coisas, né? Salvo algumas exceções de pessoas mais desapegadas, enfim. Mas na grande maioria, por quê? Porque há um tempo atrás as coisas eram muito difíceis. As pessoas tinham dificuldade, tinham que trabalhar muito para adquirir as coisas. Mas hoje em dia mudou. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente tem acesso muito mais fácil às coisas. Né? E ter essa clareza nos ajuda a se permitir renunciar daqui a pouco aquilo que está lá, que se você for pensar a fundo, já não faz mais sentido, já não te serve mais para nada. E aí tu consegue se desfazer disso para que outra coisa nova ocupe o lugar. Mas se tu não tem essa clareza, fica essa coisa do não, mas e se eu precisar depois? Se tu precisar depois tu vê, tu dá um jeito. Quanta coisa na vida tu precisa e tu dá jeito. Como é que nesse copo de liquidificador que tá ali extra, tu não vai dar jeito também? Entende? Quando é que tu vai saber que vai ocupar ele? As pessoas, quando tu for fazer o desapego, olha para aquela coisa. Existem formas de começar. Tu pode começar por coisas que tu não quer mais, ou simplesmente pelas coisas que tu quer. E aí tu vê o que vai ser mais fácil para ti no teu processo. E aí olha para aquela coisa, para aquele objeto, para aquela peça de roupa com carinho. E entende o que sensação, exatamente como tu falou, qual sensação ela traz para ti. Quando tu veste ela, tu te sente bem, tu te sente confortável, remete à pessoa que tu é. Se não, se tu pensou, deu aquela dúvida, então dá mais um tempo ali, avalia. Se tem muita dúvida na hora de fazer o descarte de alguma peça, guarda por mais um tempo, assim, guarda por mais 1, 2 meses e depois volta lá. Porque legal, até lá do já prazo, teve um né? tempo. De dar um prazo. Isso é muito interessante. Isso, o prazo, ele vai te ajudar a lidar com aquilo e transformar aquele sentimento, aquela sensação, né? E outra coisa, existem as coisas que estão acumuladas, que são coisas guardadas ali, de outras pessoas que a gente vai ganhando e vai ficando, vai entulhando, coisa assim. Mas existem as coisas que são de outras pessoas, assim, de família, que vem vindo com a gente, mas que elas têm um lugar de evidência dentro da casa, por exemplo, né? Então, ela tá no lugar, ela tá no ambiente onde é visto, onde a lembrança é vista sempre. Porque senão, ela acaba perde o sentido se ficar guardado dentro de um armário que tu nunca vê ou nunca pratica, né? Então, existem esses pontos, assim, a pensar, né? Eu tenho uma convidada na live aqui. Ai, mostra a tua convidada. Oi, Ó, a Bia. filha quer dar oi lá. Ó. Oi, Bia. É o Gui, filha, é o Gui. Então, são esses pontos que a gente percebe, assim, se algumas coisas têm lugares de evidência ou lugares para que tu possa realmente ver diariamente, sentir aquelas sensações, ou se elas ficam dentro de um armário tocadas que tu nunca viu, que tu nunca mais vai mexer, né? Então, é isso que... Gente, eu vou dar uma pausa, só um segundo. Tranquilo. Mas é isso que a gente conversava antes, assim, da importância de... Tu não vai destralhar tudo da tua vida. Ninguém falou que precisa se desfazer de tudo, né? Pode até existir ali a teoria do minimalismo e tudo mais, né? Mas aqui a gente não fala disso, a gente fala de poder pensar sobre aquilo que tá ali, né? Aquilo que tá ali, que tu tira de um lugar, que tu bota no outro, que tu não consegue se desfazer. E a pessoa sofre com isso às vezes, né? Porque ela tá vendo, nossa, tem que ir ali. Aí tá, cada pouco tem que organizar. Cada pouco tem que organizar, porque acaba, a bagunça, assim, às vezes ela se multiplica, né? Então, isso é muito bacana, assim, começar pelas coisas que tu realmente não usa, né? Então, vai fazendo um pente fino, digamos assim, né? E não faz tudo de uma vez. Fazer tudo de uma vez vai te causar uma sensação de vazio imenso, né? Então, se escuta, se acolhe, pensa o que sentimento tem ali. A Deise disse muito bem das sensações, né? Faça como se, na TCC, a gente tem uma técnica, né? Que é o haja como se. Haja como se você soubesse o que está acontecendo, haja como se você estivesse no controle das coisas, que o teu organismo vai te devolver recursos para isso. Então, pensa como é que seria a tua vida sem aquilo ali.
Será que aquilo realmente ia te fazer muita Exatamente. falta? Se aquilo ia te fazer muita falta, tudo bem, fica com isso. Isso faz parte da tua vida, tu não precisa se desfazer. Agora vai ter coisas que de repente tu vai se fazer essa pergunta, bom, preciso mesmo disso. Para que isso me serve? Né? Uhum. Se as conclusões que tu chegou foram as de que, não, acho que não, tá? Como é que vai ser a minha vida sem isso aqui? Vai mudar muito? Então fica com ele. Reorganiza ali, né? Dá uma evidência para isso se isso é importante, organiza diferente. Agora, se tu vê que não, realmente tava ali mesmo guardado, já fazia tanto tempo, eu não sabia mais nem que isso existia na minha casa. Não, e aos poucos a gente vai levando isso para as outras áreas da vida da gente também, com outras situações. E a gente não é que a gente assim fala muito, mas eu amadureci. É excelente isso, a gente amadurece, a gente entende as prioridades de uma forma diferente conforme o tempo passa e a gente reavalia, se entende, se aceita e faz todo esse processo de conhecimento. Então, isso faz. É muito legal tu ver isso na construção, porque tem muita gente. Teve uma última cliente que eu atendi, ela era uma pessoa desapegada já, mas tinha coisas que ela olhava pra mim, isso já, não. Nem sei que eu tô com isso aí ainda, porque isso nem serve mais, nem usa. E aí, então, já tem, sabe, flui de uma forma tão natural. E é muito legal ver essa construção, assim, do desapego acontecer com a certeza de que aquilo não vai fazer falta. Ou então, gente, tem muita gente que tem coisas, assim, novas, mas eu não quero botar fora isso. E aí, tu não bota fora. Existem brechós, brechó online, brechó na cidade, de peças boas que ainda tu consegue reutilizar e reaproveitar, né? Então tem isso ainda. Eu acho que hoje tem muita coisa que a gente não deve colocar fora. Que a gente deve passar para fazer bem para uma outra pessoa, para que uma outra pessoa use, né? Isso. Dê Dá um sentido para uma outra pessoa. Isso, dá um endereçamento, dá um novo sentido, ressignifica aquilo, né? Por isso, eu acho que isso está muito atrelado, o desapego está muito atrelado ao colocar fora, ao não usar mais, né? A se desfazer daquilo ali, mas nem sempre é assim. Não é isso, exatamente, né? Assim, no desapego, para dizer bem para vocês, são pouquíssimas peças que a gente acaba colocando fora mesmo, que não tem uma utilidade. Porque boa parte das peças tu ou não serve, não é mais o teu tamanho, tu vai dar para uma outra pessoa que serve, ou tu vai realmente levar para um brechó. Alguém sempre está precisando de alguma peça, inclusive louça. Tem tantos casos que acontecem de pessoas que perdem as coisas e precisam. E se tu tem muito e está disponível, tu doa, sabe? Então, assim, nada vai fora, sabe? As coisas elas se transformam para outras pessoas. Então, vale a pena trabalhar e começar um pouquinho, sabe? E o desapego, depois ele flui de uma forma muito mais natural pra gente, assim, diariamente. Isso. A gente acaba fazendo naturalmente. Isso, é um exercício, né? E talvez fique uma proposta, assim, né? Para quem está engajado aí com a gente na live, né? Se propõe, faz pequenos desapegos com coisas bem como a Daisy falou no início. Vai se desapegando de coisas que realmente não tem sentido, que acabam ficando ali porque, enfim, fica, né? E aí tu vai fazendo esse exercício. E outra forma de desapegar, eu falo assim na questão, por exemplo, assim, tu vai desapegar de uma cozinha. Aí tu separa, categoriza tuas coisas. Só pratos, só talheres, só copos. Quando tu vê, tu tem uma infinidade de pratos e talheres que tu diz, meu Deus, mas eu recebo no máximo 15 pessoas na minha casa, eu tenho 50 pratos. 50, o que eu faço? E aí, quando tu separa cada peça, assim, tu categoriza, tu consegue ver a quantidade real de cada objeto. Mesmo que seja diferente, assim, né? Mas tu consegue ainda fazer essa separação e desapegar de novo, se tu achar necessidade. E é assim no nosso guarda-roupa. A gente separa, às vezes tu tem mais meias do que pé por ano, sabe? Então, é legal essa outra forma de categorizar, separar por tipo, e aí tu consegue visualizar, porque o visual, quando a gente olha tudo que a gente tem, chega a dar um susto. Meu Deus, eu tenho tudo isso. Socorro! E aí dá um susto, e daí tu dá uma caída real, assim. Mas isso é um desapego para quem também não tem aquela geração de... Não é um sentimento histórico, assim, né? De alguma coisa, né? Um apego mesmo porque comprou, porque, enfim. Mas aí, assim, essa categorização ajuda a gente trabalhar e desapegar também. Ajuda bastante, porque visualmente, o visual ali daquela quantidade de coisas ajuda muito nessa hora de desapegar e entender esse processo. Legal, muito boa essa dica, né?
E aí eu traria assim ainda, né, 4 pilares quando a gente fala do desapego, né? Um deles é o autoconhecimento, que a gente, na verdade, a gente já falou, né, sobre todos eles. Mas quando a gente vai nomeando é isso, assim, é o autoconhecimento. O que aquilo representa na tua vida? Como é que você, né, se percebe ali com isso? Como é que você se percebe sem isso? Tá? A outra questão, vou pegar minha cola aqui, ó. Pensa assim, ó. Aceita o pior. Pensa na pior das hipóteses, né? O que seria a pior das hipóteses se você se visse sem aquilo ali? Quando você considera o pior, você vai se dando conta, às vezes, de que daqui a pouco, na verdade, nem vai ser tão pior assim, né? Não seria tão ruim. E aí vai conseguindo ir para um segundo passo, que é enfrentar o medo, né? Enfrentar o medo e entrar em ação. Um terceiro pilar, então. E às vezes é isso, assim, é aquilo que a gente falava lá no início da live, não sei se tu estava acompanhando, eu acho que sim, que tinha a questão do que, mas é muita coisa, não vou começar a mexer nisso, porque é demais, porque não sei o quê, e aí vai postergando, né? Então, enfrentar isso, entrar em ação, setoriza, como a Daisy falou, vai começando aos pouquinhos ali. Começa aos pouquinhos. E aí vai conseguindo. E depois confia. Confia. O último pilar é a confiança, né? Pensa assim, quantas coisas na tua vida tu já enfrentou? Quantas coisas tu já foi atrás, não tinha recursos naquele momento e acabou buscando e deu conta, né? Quando a gente consegue se acolher e entender o real significado das coisas na nossa casa, a gente também vai conseguindo perceber o quanto a gente evolui. Porque muito, que bom, né? Que a gente muda muito na vida e evolui e muda de posição, muda de lugar, muda as coisas. E daqui a pouco aquilo que você tinha desde quando tu começou, a gente vai acumulando coisas na nossa vida. Isso é natural, é um processo natural. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai conseguindo confiar mais que é possível, que tem como, que a gente dá conta, que a gente é capaz. Que dá conta. E aí a gente deixa de ser refém daqui a pouco daquilo ali, que às vezes o apego nos faz refém uma vida inteira, né? De um passado, de coisas que às vezes não quer lidar. Porque vai deixando ali, né? E mexer com aquilo diz das emoções, dos sentimentos de uma vida inteira. Então, cada um precisa entender o seu processo, acolher, entender se é o tempo de fazer aquilo ou não, né? No consultório é muito comum pessoas em processo de luto, por exemplo, chegarem e dizer, mas tá todo mundo dizendo que eu tenho que me desfazer logo das roupas do marido, por exemplo, né? Mas eu ainda não quero mexer, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Vai fazer quando fizer sentido. Porque aquilo ali é importante para quem? Aquilo tem significado para quem? Pro enlutado, né? De repente pra vizinha, pra não sei quem lá, é só mais uma roupa. Ali, fulano lá tava precisando, me lembrei. Não, calma. Para aquele enlutado que tá ali, isso tem um valor muito grande, então ela vai lidar com aquilo no momento dela, porque lida com algo que alguém que ocupava aquele lugar e que hoje necessita de um objeto ali para ser lembrado. Mas aí vai selecionando, vai vendo o que faz mais sentido, o que não faz, vai respeitando o seu tempo. E quando a gente encontra profissionais assim, que são sensíveis com isso, é muito legal, é muito bacana, tornam o processo das pessoas com mais sentido, né? Isso é muito legal. Exatamente. Faz, né? Porque tu entende a importância que a pessoa dá para aquelas vivências dela, né? Porque é uma vida, é algo que tá ali, é algo que tem importância para ela, né? Então, assim, a gente tem que ter esse momento de dar o respeito para essa pessoa e aos poucos, né? E o que a gente pode auxiliar e orientar. E o máximo, assim, quando eu tô organizando, o máximo que eu puder fazer com o que eu tiver ali, respeitando o espaço e o tempo de cada pessoa, eu vou fazer. Mas eu deixo sempre bem claro, assim, que as coisas, quanto mais tu conseguir lidar com isso e fizer, melhor vai ser o resultado. Mas tudo tem um tempo para acontecer, né? É como a gente poder pensar assim, ó, uma bolsa, tá? Vamos pensar uma coisa bem básica. Se tu vai no supermercado, o que acontece quando enche uma sacolinha? Tem que fazer o quê? Ou você deixa alguma coisa, ou você pega uma outra sacola para colocar, né? Exatamente. A nossa vida, ela também tem um espaço limitado. A nossa bolsa da vida, ela também é limitada. Então chega um tempo que ou a gente vai tirando algumas coisas que já não servem mais,
para que outras possam entrar, ou a gente deixa de viver muita coisa. Isso é uma escolha de cada um, né? Tomar essa consciência e poder olhar por esse outro lado, por essa outra via. Não é perder. O que você viveu, o que você teve, tá lá nos teus registros. Tu não vai perder, não vai deixar porque não tem mais o material ali, não vai deixar de existir dentro de ti, né? Naquilo que isso significou, enfim. Mas o apego, ele também diz muito assim da sensação de controle, de segurança. Enquanto tá, não tá tudo sob controle. Quando a gente deixa isso ir, causa uma sensação de vazio e é como se, opa, e agora, né? Um estranhamento. Então é algo para poder lidar. Gente, vamos dando um alô aí. Tá fazendo sentido? Não tá? Acontece isso na casa de vocês? Não, não acontece. Não sei nem o que é isso que vocês estão falando. Vamos dando um feedback aí nos comentários que a gente já tá se encaminhando para o final. Olha, a prof. Elaine Andreatta que veio nos ver, hein? Que legal, muito bom ter você aqui, né? Tati, essa forma de ver a bolsinha da vida é transformador, verdade. No momento que a gente se abre, né, que a gente deixa ir aquilo que não faz mais sentido, com certeza a gente está se abrindo para o novo. E aí coisas novas acontecem, né, que vão nos fazer o quê? Vão nos transformar, vão nos fazer evoluir. Sim, eu sei, a vida não é essa coisa boa, né? A vida sendo vida. Acontece muita coisa ruim aí também. Mas se a gente guarda tudo aquilo também que é ruim, que é rancor e tudo mais, como é que aquilo que a gente quer para nossa vida, né, vai ter espaço ali? Então a gente precisa ser ativo nesse processo e deixar que algumas coisas vão para que outras possam tomar lugar. Não foi legal? Não guarda, né? Não precisa. A gente tem recursos para lidar com isso, né? E sempre que alguém não puder fazer isso sozinho, pode buscar ajuda, pode buscar um profissional que vai ajudar, que vai orientar maneiras mais assertivas de poder lidar com isso, né? Olha a Prof. Elaine aqui. Oi, lindas! Parabéns por essas mulheres lindas que são. Ai, muito obrigada, né? A gente teve muitas mulheres que a gente se inspirou e ainda se inspira hoje, né? Ai, muita mulher forte aí, né? Com certeza. Sem dúvida. Olha, é isso que a gente quer. Que aos poucos, assim, as coisas que a gente vai juntando e experimentando, a gente possa passar aqui também para quem não está com a gente diariamente, ou para quem não vive esses processos diariamente, a gente possa falar das experiências. E com as experiências a gente acaba entendendo cada pessoa, né? Porque é uma... Gente, vou ter que pegar uns minutinhos aqui, porque a Bia está no momento do sono. Querida. Eu vou ter que atender ela, pode ser? Não tem problema, Nai. Não, eu vou seguindo aqui, não tem problema. A gente já tá quase se encaminhando pro fim, né? Mas olha só, vou lendo aqui, ó. A Karine tá nos dizendo que as dicas são muito boas, né? Faz a gente pensar e tentar desapegar. Obrigada, meninas, adorei a live. Que legal, Karine. Esses feedbacks são muito importantes, né? Pra gente ver se a gente tá seguindo o caminho que vai fazendo sentido, que vocês estão conseguindo alcançar aquilo que a gente tá querendo trazer para vocês. Muito legal, muito bacana. A Fran, muito amiga da Daisy, né? Que eu sei, tá dizendo aí, ó, faz sentido sim. É difícil, mas dá para fazer, né? A Daisy já me mostrou isso. E é verdade, gente. No perfil da Daisy, para quem ainda não conhece, quiser acessar, tem muita dica legal. Tem muita dica bacana. Eu também já aprendi muito com ela. Disso que ela põe aí, né, nos conteúdos e estuda e traz pra gente, tá? Então é muito legal, é muito bacana. Essa live, gente, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar ela gravada nos nossos perfis. Então, depois eu também consigo disponibilizar ela no YouTube. Se vocês quiserem passar para alguém, né? Manda depois, envia. De repente, muito provavelmente, enquanto a gente foi falando, vocês devem ter pensado em muita gente, né? De repente, isso não acontece na casa de vocês. Mas acontece na casa de um familiar, de alguém que vocês conhecem, de um amigo, e entendem o quanto de prejuízo, às vezes, isso acaba causando para as pessoas, né? E poder pensar sobre isso, poder ressignificar essa ideia, esse olhar que a gente tem sobre os apegos é muito importante, porque vai dando uma sensação de libertador. Poder se desapegar de forma consciente, tranquila, né? Com um sentido. É isso, é se perguntar o que aquilo ali significa na tua vida, o que isso significa para ti. Se significa muito, ok, fica com ele, né? Como a Daisy disse, ressignifica isso. Dá um outro lugar. Poder, quando a gente nomeia as coisas,
elas ganham um outro sentido e um outro lugar também na nossa vida. Né? Muita coisa que nos incomoda, às vezes a gente nem entende por quê. Mas aí se permite pensar, começa a se questionar, e aí vem a consciência, vem à tona, a gente consegue nomear aquilo. E aí isso ganha um outro lugar e deixa de nos incomodar, né? A Karine está dizendo que as dicas de organização da Daisy são divinas. É verdade, eu também acho, são muito boas, legal, né? Obrigada, Karine! Daisy, tu tem mais alguma coisa para a gente conversar hoje? Gente, eu acho assim que mais... eu falo bastante sobre desapego no meu trabalho, mas Naito, como psicóloga que entende isso de uma forma, meu Deus, muito, assim, eu não consigo nem... Então, assim, tá aqui para dizer que a gente tenta trabalhar isso com cada pessoa e entender o lugar. Então, assim, eu tento trazer um trabalho mais suave para cada pessoa, sabe? Para entender a necessidade de cada um, porque a ideia não é forçar nada, né? Mas se a pessoa já me chamou para fazer uma organização, é porque ela sentiu essa necessidade, ela sentiu esse desejo. Então, ela deu espaço. De qualquer forma, eu vou respeitar ela no espaço, no tempo dela, e é isso aí. E a organização, gente, eu vivo a organização assim no sentido de que eu entendo que quando o meu ambiente está desorganizado, eu não me sinto... Aqui, filha. Eu não me sinto pronta para trabalhar, eu me sinto menos produtiva. E quando eu vejo que está tudo organizado, a minha produção aumenta e, consequentemente, eu fico mais tranquila. Aqui, filha, isso aqui. Pega aqui o mouse da mãe. A coisa eu fico mais tranquila. Flui, exatamente. Então, assim, o ambiente, ele reflete muito, muito na nossa vivência, no nosso dia, ou como a gente vê as coisas, né? E faz uma diferença muito grande. Eu senti isso na organização. É por isso o meu desejo de levar essa organização também, para que as pessoas possam viver e sentir isso, porque hoje a gente vive num corre tão grande que a organização ela nos ajuda a ter um tempo com as pessoas que a gente ama, né? E é o que eu falo, assim, o que eu desejo, né? Legal, com certeza, né? Mas muito obrigada, tá, Daisy, por estar aí, né, colocando um pouco do teu trabalho, trazendo essas dicas que com certeza são muito valorosas. Isso aparece muito no consultório também, né, a dificuldade das pessoas de se apegar, enfim, né, as questões materiais, e aí, bom, vai ser situações, pessoas, né, a dependência emocional, enfim, né, mas isso cabe num outro momento, né, que é algo que acontece muito, né. A Prof. Elaine tá dizendo que tá precisando de ti lá na casa dela. Então, ó, a Daisy faz trabalhos assim. Olha, também online, gente, para quem não sabe, assim, ó, eu faço atendimento online, então, assim, aonde tu estiver, eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. Para quem não mora perto, eu moro aqui em Santa Cruz do Sul, então eu atendo as minhas cidades vizinhas aqui, mas para quem mora longe e quer começar, de repente, por algum ponto, eu vou tentar, assim, nesse atendimento online, eu faço o possível para passar os meus conhecimentos de organização para a pessoa, para ela entender os princípios e depois consiga fazer fluir no restante do ambiente, da casa, né? A gente faz. Pois eu sei que tu mora longe, mora lá do outro lado, mas a internet está aqui para possibilitar esse contato, né? Isso, dá certo, né? É legal, que bom, né? As mídias, elas nos ajudam muito, né? Elas aproximam em muitos aspectos, né? Então, esse é um lado bom de tudo isso, né? Inclusive, a gente poder estar aqui, né? Numa live, tu lá em Santa Cruz, eu aqui em Cândido Godói, né? Tá aí falando com gente de todo o país, né? É muito importante, é muito legal, é muito bacana. Tá, gente? Então, a gente agradece de coração, tá? Cada um que esteve aqui com a gente, né? Quem entrou, saiu, quem tá aí desde o começo, essa live vai ficar salva. Tá? Manda ela para quem tu achar que faz sentido, que vai poder estar ajudando a vida dela também. Se tu quiser deixar lá nos nossos comentários, né? Nos comentários da live, o que fez sentido para ti nessa live, que insights que tu teve, que se tu conseguiu entender um outro olhar sobre isso, é muito legal, vai nos ajudar muito esse feedback e a gente fica muito feliz por ter vocês aqui, tá? Olha só, vamos conversar sim, que maravilha saber que o atendimento online também. Olha aí, que legal, né? Tem. Sim, a gente tenta achar alguma forma de poder chegar em todo mundo, né? Que todo mundo possa experimentar pelo menos um pouquinho da organização, assim. A Márcia também, ó, maravilhas dicas. Respeitar o nosso tempo para desapegar é primordial. Isso, né? Primordial, cada um se acolher, entender se é o seu momento, de que forma pode fazer isso. É como eu disse, não vai sair botando a casa toda abaixo, né? Porque isso vai dar uma sensação de vazio.
E pode desencadear questões, sim, daqui a pouco, né, de comprometimento de ordem psicológica também, porque daqui a pouco a pessoa vai achar que está perdendo a identidade, né? Cada objeto ali tem um lugar, tem uma função, tem um significado. Então, poder Exato. entender isso, nomear isso é muito importante, né? Quando a gente Bem, nomeia gente, as coisas, elas tomam um lugar, né, Nai? isso A é gente diferente. enxerga as coisas de uma forma assim, então elas tomam um lugar e a gente consegue nomear, lidar com aquele nome, com aquele sentimento que a gente dá para as coisas, né? Isso facilita Legal. muito. Isso, olha Uhum. aí, ó, a Daia também está nos dando os parabéns, legal, obrigada, Daia. Sei que tu também gosta muito de Obrigada! organização, a Daia está fazendo um desafio bem bacana com a questão da organização alimentar, muito legal, né? Tá na primeira edição do desafio dela, bem legal, eu faço algumas participações também. É muito bacana o quanto a organização traz mais qualidade de vida, né? O quanto a gente consegue Sem usar dúvida. o nosso tempo com aquilo que faz sentido e não tanto das nossas necessidades, né? Então, organização Exatamente. é tudo, né? Uma coisa puxa a É outra, tudo. organiza um pouquinho de cada vez. É isso aí. E em todas as Legal. áreas, né? Não tem. Então tá bem, o nosso Então tá, gente. beijão, muito obrigada de Beijo. coração para tu Obrigada, aí, Nai. né? Obrigada, gente. E até a próxima. Até. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.